Boa noite à turma do segundo ano de contabilidade. Para a nossa disciplina aqui, mais uma aulinha de contabilidade de custos. Estamos aí, pessoal, finalzinho, encerrando o nosso ano letivo, as férias merecidas chegando, mas temos ainda mais um pouquinho de troca de saber, de conhecimento, para que a gente possa fechar com chave de ouro mais esse tópico, né? Nós estamos trabalhando e estudando o custeio padrão, os seus tipos, as suas características e a sua importância dentro de todo esse conceito da contabilidade de custo, dentro desse conceito que nós estamos aí a cada vez mais avançando e entendendo a sua importância dentro das empresas, tá certo? Então, quando vamos olhando aí para as empresas, nós começamos a transformar isso dentro dos instrumentos, o nosso olhar começa a ver a empresa dentro dos instrumentos que nós estamos trabalhando, dentro das que nós estamos aprendendo, e assim nós vamos conseguindo entender todo esse material, essas informações que estão disponíveis para a gente no mundo mercadológico, como nós falávamos ontem, neste mundo empresarial, onde existe várias variáveis, várias, vamos dizer assim, interesses, desejos, vontades, planejamentos, uma série de coisas que nós estamos aprendendo, desenvolvendo e conhecendo, tá certo? Dentro desse universo na qual está inserida a nossa ciência contábil, tá certo? Então, dando continuidade a esse conceito de entender relatórios, entender números, né? Por muito agora vocês entrarem hoje dentro das tecnologias que estão disponíveis a todos nós, e isso nós podemos exercitar agora com facilidade, e ainda mais na nossa prática, nesse ano diferente que foi para todos nós, né, de trabalhar nesse sistema remoto, uma espécie assim, vamos dizer assim, um pré-EAD, né, onde nós temos essa oportunidade de falar aqui ao vivo, mas também a oportunidade de preparar materiais e desenvolver tudo isso dentro de um sistema onde vocês estão nas suas casas, eu estou aqui na minha casa, mas interligados por tecnologias que nos permitem essa comunicação, que nos permite essa continuidade dessa transferência do saber da qual a universidade, o EMP, faz com todos vocês, tá certo? Então, nós estamos aqui vencendo esses desafios, pessoal, e entendendo toda essa nomenclatura, todo esse material que está disponível para nós, tanto nas redes sociais, como nos materiais, nas apostilas que nós desenvolvemos, no livro que nós adotamos aquele livro de contabilidade de custo do Martins, tá certo? Aquele azul, tal, tem uns que baixaram o arquivo, outros eu deixei disponível lá, acho que no materiais dentro do Swap, e outros adquiriram o livro. Isso é importante vocês construírem, se almejam continuar, né, exercendo esta profissão como contadores, como consultores, como controllers, como analistas, como assistentes, investir em materiais que possam trazer para vocês o conhecimento, sabedoria dentro desta área, tá certo? Então, é importante nós conhecermos todo esse material, porque, como eu falava para vocês na aula anterior, né, ele precisa estar voltado às fotografias, aquilo que nós vamos olhando e analisando no dia a dia, tal dentro da empresa, como nas redes sociais, entender todo esse material que nos é disponibilizado, porque aqui está o resultado de muita coisa que nós estamos aqui estudando, nós estamos escrevendo, o professor está aqui, ele está lendo, ele está escrevendo, ele está se atualizando, ele vê alguns pontos que precisa ser melhorado, ele vê alguns pontos que está linkados com esta turma em específico, da qual eu estou dando aula, né? São perfis diferentes dentro da sala de aula, são maneiras diferentes de pensar, da qual nós pensamos tudo isso, trazemos para a aula,
para fechar um tema dentro de um conceito onde todos possam compreender a linguagem que o professor está falando e eu possa entender a linguagem de vocês. Então, é isso que acontece também dentro das empresas. É isso também que está acontecendo no dia a dia, tá certo? Imaginem, né, que essa figura aqui seja uma empresa. Então, isso aqui é uma indústria, né? Poxa vida, professor, se eu fosse olhar para cá, como é que eu poderia enxergar isso aqui? Olha, os gastos dentro de uma empresa, né, colocado em forma de um gráfico. Esse gráfico aqui tem um nome, a gente chama ele de gráfico de pizza. Esse outro gráfico aqui tem outro nome, a gente chama gráfico em torre, né? Aí existe gráfico em linha, tá certo? Gráfico de diversas maneiras, onde nós podemos analisar da forma a qual os diretores, os gestores estão mais habituados, mais acostumados, tá certo? E então tudo isso é importante nós conhecermos, porque não é por acaso. Professor, mas se aqui está os gastos de uma empresa, eu poderia entender então que a cor azul ela está mais direcionada aos custos que a empresa produz, porque de fato dentro da empresa os maiores gastos estão relacionados com os custos. Olha só, estão entendendo? Eu já fiz uma análise diante de todo o conhecimento, diante desse percurso que nós estamos fazendo dentro de cada ano com as disciplinas, tá certo? E aí essa metodologia que eu tenho aplicado com vocês do raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo, né? Aquele tripé do teoria, prática, humana, para que vocês possam realmente entender e fazer a mesma leitura. Ah, professor, olha, então eu poderia entender dessa forma. Se eu desse esse gráfico aqui e falar, pessoal, interprete isso aí como gastos dentro da empresa. Professor, isso aqui é o custo, isso aqui é a despesa, isso aqui é investimento, isso aqui é a perda. Perfeito, ó. Perda ocorre pouco, porque há controle. Custo ocorre bastante, porque nós geramos riqueza. Despesa é uma boa parcela, porque nós temos despesas administrativas, as despesas financeiras, as despesas comerciais. Investimentos também, professor, é importante a empresa investir em equipamentos, em máquinas, em treinamentos, em softwares, em tantos outros recursos físicos, tangíveis, intangíveis. Nossa, professor, o senhor está falando aqui, eu estou voltando no primeiro ano, eu estou imaginando o que me espera no terceiro ano. Que interessante esse conceito, nós falamos disso, analisando a empresa, e é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, quando nós estamos numa sala de reunião, conversando, vários gestores, é essa linguagem que nós estamos traduzindo, estamos falando no nosso dia a dia. Isso está relacionado com a empresa, está relacionado com tudo que está acontecendo, com investimentos que estão se realizando, com gastos que estão se realizando, né? Quer seja investimento, quer seja custo, quer seja despesa, quer seja perdas. São assuntos que vão para a mesa, para a discussão dos gestores. Quem produz toda essa documentação? Somos nós, cientistas. Somos nós, contadores. Se o gestor consegue ter uma visão real da sua empresa, é graças às informações que nós levamos para ele. Se ele sabe utilizar essas informações, ele vai se prover e fazer previsões para o futuro, realizar um planejamento estratégico mais, vamos dizer assim, perto de uma realidade que seja possível realizar, que seja possível controlar, que seja possível atingir. Então é fantástico esse entendimento, por isso que eu estou usando essas duas aulas, a de ontem e a de hoje, né, nesse ritmo, nesse tom, para que vocês se apaixonem também pela ciência contábil, se apaixonem também, né, pelo exercício de praticar uma profissão tão importante para as empresas no mundo de hoje. Né? É importante ter esse conhecimento. Vocês vão estudar em direito o que é elisão, o que é evasão. E quando vocês entenderem isso, vocês vão lembrar da minha aula. O professor me ensinou a caminhar pelo caminho correto.
pelo caminho de entender a ciência, entender a lógica, de praticar os instrumentos que nos é colocado no dia a dia para que a empresa tenha uma margem de contribuição efetiva, uma margem de contribuição prevista, uma margem de contribuição realizada e que elas sejam equivalentes, ou seja, não sejam muito distantes, não tenham muitas distorções, em que eu possa conhecer a carga tributária existente no nosso país, em que eu possa conhecer a carga trabalhista, o impacto da mão de obra dentro de um processo de produção, a importância de que os equipamentos estejam em plenas condições de realizar a sua atividade. Então, é tudo isso, pessoal, numa linguagem assim mais teórica, mais direta e coloquial, ou seja, do dia a dia, é o que acontece nas empresas, é isso que nós estamos fazendo. É isso que eu estou tentando, como professor, ensinar a vocês. Trazer para vocês algo que eu vivi ao longo desses meus 35 anos de carreira, e vou viver pelo menos mais uns 15 ainda, que eu tenho vontade de continuar. Não só lecionando, dando aula, mas ainda continuando a levar esse conhecimento que levou tantos anos para mim adquirir, também às empresas. Porque funciona, porque existe e porque trabalha-se assim em muitas empresas, tá certo? Então é importante conhecermos esses gráficos, conhecermos essas figuras, conhecermos por que elas são aplicadas, por que existem as cores, por que existe, não é aula disso, mas tudo tem a ver com o entendimento, para que a hora que a gente chega aqui nos resultados, nas tabelinhas, nós possamos aplicar aqui o conhecimento que nós já adquirimos. Tá certo? Ah, professor, mas o conhecimento na prática fica um pouco prejudicado por não termos um escritório modelo dentro da universidade. Concordo com vocês. Se alguém questionasse, né, professor, eu preciso fazer um estágio, professor, eu precisava ter uma abertura dentro de uma empresa, o pessoal precisava, as empresas precisavam acolher melhor e mais os estudantes da universidade, para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar diretamente com o pessoal dentro da área, né? Legal. Ah, o escritório modelo dentro de uma universidade seria fantástico, professor, porque eu separaria um tempo do meu trabalho, a empresa investiria em mim para que eu pudesse ir lá aplicar na prática aquilo que eu tenho aprendido aqui na universidade. Ok, né? Essa é uma realidade que nós temos que mudar. Quem vai mudar essa realidade? Somos nós que estamos aqui ainda presentes, vocês que amanhã podem almejar e modificar esse sistema de entendimento e de aplicação e de cuidado e de zelo e de, vamos dizer assim, não queria usar a palavra absorção, mas de buscar para o mercado esse tipo de ação, esse tipo de conceito, esse tipo de entendimento, tá certo? Porque seria fundamental para que a gente pudesse desenvolver com mais excelência a prática. Ir lá para o dia a dia e exercitar isso, tá certo? Sabendo, então, de todas essas coisas, sabendo que o custo padrão e o custo real tem as suas características e aquilo que está no custo padrão é aquilo que nós previmos ou que nós pré-determinamos antes que aconteça a realização do custo. Então, pessoal, existe uma diferença entre os dois, certo? A diferença é que um é de caráter mais gerencial, pautado nas informações que já existem, que já aconteceram dentro da empresa, tá certo? Então, quando olhamos para cá, é esse planejamento, mas ele serve para quê? Como um direcionamento. Ele serve como um controle, como números que nós podemos exercer o controle para que ele ou aconteça da forma como nós planejamos, ou, certo, que nós possamos acompanhar, fazer ajustes, né, com o objetivo do quê? De fixar uma base de comparação entre o que ocorreu
de custo e aquilo que deveria ter ocorrido. Então, o custeio padrão, ele nos dá essa oportunidade, ele nos traz essa base da qual nós acompanhamos todos os gastos que foram planejados para aquela atividade, para aquele material, para aquela mão de obra, para aqueles custos indiretos e tudo mais. Então, esta é a base, é isso que vocês têm que fixar. Professor, então, quando estamos falando em custo padrão, nós estamos falando em algo pré-definido, do qual nós podemos exercer controle, para que sirva de base de comparação com aquilo que aconteceu, onde nós possamos, depois do acontecido, entender as variações, que foi a aula de ontem, e assim nós sabermos se ele ocorreu da forma como planejamos ou não. Então, assim, nós fechamos esse conceito, né? Padrão, predetermina. Real, realizou. Variações de preço, de quantidade, né? Ou mista, que pode acontecer de preço e de quantidade na mesma proporção ou em proporções diferentes, né? Com variações dentro daquelas variáveis que nós conversamos ontem, inflação, queda aumento de demanda, queda da oferta, são variações que ocorrem, pode prejudicar a quantidade, ou pode aumentar o preço. São informações, às vezes, que nós, por mais que nós possamos prever em um custeio padrão, ela pode ocorrer. E quando isso ocorre, nós temos que ter uma base de comparação entre aquilo que foi planejado, o controle foi exercido, mas mesmo assim, na hora que se realizou, houve diferenças, mas elas estão, né, aceitáveis? Não são aceitáveis? Fugiu demais? Preocupantes? Temos que entender. Então, você tem toda essa situação ocorrendo, e depois você pode fazer uma análise. A análise, aqui está uma análise de favorável, desfavorável, de perda ou de ganho, de acerto ou de erro. Então, o nome aqui, a nomenclatura, pode ter várias nomenclaturas, de acordo com o profissional, de acordo com o controller, de acordo com o gerente de planejamento, a política da empresa, tá certo? Aqui foi usado o termo favorável, desfavorável, ou seja, eu planejei, né, um custo padrão para material A de 413 mil, e na hora que realizou 433. O que será que aconteceu aqui? Né? Porque aqui eu estou em valores. Houve uma variação problemática que desfavorável, houve uma variação desfavorável, usando a linguagem aqui da planilha. No preço, na quantidade, ou na quantidade no preço? Eu vou buscar essa informação dentro do setor de custos. Eu vou voltar novamente lá, eu estou na gerencial, estou lá na contabilidade gerencial, junto com o controller, fazendo análise disso aqui. Aí eu vou voltar novamente, ou vou trazer o controller ou o contador de custos, senta aqui conosco, vamos entender o que aconteceu aqui. Edilson, aqui nessa fase aqui do produto A, nós estávamos estimando, lá em novembro de 2019, uma venda X programada. Em março de 2020 veio a Covid, atrapalhou tudo, os preços foram aumentando, nós trabalhamos com a mesma quantidade, conseguimos manter as nossas vendas, mas fomos prejudicados em uma série de gastos que foram inflacionados pelo evento Covid-19. É um fator, é uma resposta. E aí é algo sistêmico do qual aconteceu, tentamos fazer um controle, o número podia ter sido pior, mas no final nos trouxe uma variação desfavorável nesse planejamento. Tá certo? Olha, parece até que eu peguei a planilha correta, mas foi mesmo, eu procurei várias para dizer que o ano não foi tão favorável assim, devido a essa situação sistêmica, quer dizer sistêmica, mundial, é um fator que pegou a todos, né, sem distinção, sem exclusão, qualquer país,
de terceiro mundo, segundo mundo, de primeiro mundo, qualquer empresa, de qualquer setor, né, e trouxe variáveis que muitas vezes não podia ser controlada, não podia ter negociação. Então, houve, de fato, um ano mais desfavorável entre aquilo que foi planejado no final de 2009 para 2020 e aquilo que se realizou, de fato, em 2020. Então, a planilha diz muito isso, por isso que eu quis colocar ela aqui para vocês. Mas, professor, então, legal. Mas isso aqui, de onde veio? Veio de toda a informação que nós construímos com o custeio ou de absorção, ou variável, ou ABC, tá certo? E aí aqui nós estamos num outro formato, num outro instrumento, fazendo análise das realizações disso, né? E daquilo que foi para o planejamento estratégico, em valores absolutos, em valores montantes, né? E também, olha, de uma certa forma, vimos quantidade, vimos custo unitário médio, já temos condições de ver todo esse número, porque já está acontecendo a empresa já está em atividade. Se tivesse sido o primeiro ano, aqui seria o quê? Um custo padrão estimado, porque eu não tenho base histórica para mim determiná-lo. Então, eu vou nos meus estudos, nas minhas análises, e pode correr o risco também dele ser desfavorável, porque eu não sei o que vai acontecer de fato. Eu vou tornar eu vou ter essa primeira realidade. Tá? E aqui nós estamos vamos dizer assim, um custo padrão corrente, né? Onde nós vamos analisando aquilo com base naquilo que já aconteceu e trabalhando aqui, tá certo? E nós vimos que o ideal é uma coisa que aqui, ó, o ideal. Se fosse o ideal, pessoal, o que ia acontecer aqui? 403.662, 403.662. 353.034, 353.034. 766 a soma, 766. O que é o ideal? Tudo que você prevê aqui tem que acontecer aqui. Então, nós vimos que isso pode ser uma utopia, pode ser uma busca constante dentro da empresa, mas que, né, às vezes pode ficar muito distante, dependendo da atividade, dependendo do formato de administração da empresa, do planejamento estratégico. Lembra que nós conversamos isso? Então, são situações que ocorrem dentro do nosso estudo de custo padrão, dentro do nosso estudo das metodologias que estão inseridas dentro da contabilidade de custo, tá certo? Outra coisa importantíssima que eu gostaria que vocês levassem desse tópico, gravassem, grifassem aí na apostila de vocês, ou escrevessem lá no mapinha da mina, é o seguinte: o custo padrão, ele pode ser utilizado pela contabilidade, é uma das características dele, ele pode ser utilizado, tá certo? Então, quando nós falamos isso, mas professor, peraí, o real, ó, mostrou que não está certo, então se eu uso isso aqui dentro da contabilidade, ele vai ficar imperfeito, ele vai ficar arbitrário, não é a palavrinha que nós estamos utilizando dentro da nossa matéria? O que eu tenho que fazer, então, para ele trazer a realidade para mim? Você tem que fazer um ajuste. Então, ó, você foi contabilizando aqui, e à medida que vai acontecendo o real, você vai ajustando ele. Ele já está lá lançado dentro da tua contabilidade, e você vai ajustando conforme ele vai acontecendo. Né? É o famoso, vamos dizer assim, aqui aplica-se, tem muito a ver com o método de absorção. Né? Que no fim, vai fechar os 2.539.677. Aonde pode acontecer algumas arbitrariedades? Eu absorver em local errado. Né? O ABC corrige, professor. Pô, mas de repente uma empresa menor, com faturamento menor, fica muito custoso eu aplicar. Estão entendendo? Então, quando a gente vai para a análise dos números, quando nós começamos a analisar as planilhas já preparadas, tudo, nós conseguimos enxergar isso mediante o conhecimento que a gente vai adquirindo, mediante as matérias que nós vamos arquivando aqui na nossa mente, e podemos sacar desse arquivo instantaneamente, quando está na nossa memória, e podemos tomar decisão.
Então, essas informações, opa, fica mais fácil assim, professor. Então, eu começo a entender isso de maneira científica, de maneira técnica, de maneira contábil, certo? É isso que nós estamos buscando aqui. Então, o custeio, o custo padrão, ele pode ser utilizado pela contabilidade, desde que ajustado, periodicamente, né? Qual que é o seu sistema de apuração? Qual que é o seu regime de apuração dentro da empresa? É trimestral? Ajustado trimestralmente. É anual? Um balancete de suspensão e redução mensal? Então, você tem que fazer isso mensalmente, tá certo? Para que o balancete traga a informação correta, porque você não vai analisar ele só lá em 31/12/2020, que está pertinho, por sinal, né? Você vai analisar mês a mês, a cada balancete que você levanta dentro da empresa, certo? Mesmo que você não esteja encerrando. Então, são essas situações que nós trazemos. Ah, mas por que tem que fazer o ajuste? Porque há variações. Por causa dessa palavrinha aqui, ó. Se há variações, olha o tanto de distorção que teria se você contabilizasse por custo padrão, né? Então tem que trabalhar o custo real. Ah, professor, mas a base é o valor histórico, é coisa e tal. Tudo bem, você está trabalhando, às vezes está até batendo, mas no formato, nas valorizações, na aplicação dos índices que estão acontecendo durante o ano, na desvalorização de um estoque ou na valorização de um produto, o que, que pode acontecer? Subavaliar, né? Superavaliar ou subavaliar. Então, temos que ter esse entendimento dessa curva que vai acontecendo dentro da empresa para que nós possamos fazer a nossa análise e deixar os números fidedignos, de acordo com a realidade daquilo que eles representam, para que nós possamos tomar decisão, né, pessoal? Correta? Como é que eu vou passar um número errado para a diretoria? Aí fica impreciso, ele toma uma decisão errada, depois a coisa não dá certo, ai, 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 do contador. Então, olha a importância também da nossa profissão, tá certo? Então, outra coisinha interessante que está lá na apostila, eu trouxe para vocês aqui também, para a gente entender, ó, o princípio relevante do custo padrão é de fornecer informações preciosas para diminuir o seu custo, não é isso? O que trabalha a contabilidade de custo? Aumentar a versatilidade, aumentar a eficiência, aumentar a eficácia, né? Maximizar toda a parte de produção, de produtividade e minimizar o quê? Gastos. Reduzir o quê? Custos. Esse é o trabalho de exercer controle, de fazer toda essa, aplicar todos esses instrumentos de gestão e de contabilização, quer o nome que a gente queira dar aqui, para que nós possamos atingir isso aí, de reduzir custo. Esse é o trabalho do qual nós fazemos dia a dia e buscamos dentro disso essa performance, né? E essas informações são retiradas através do quê? Da mão de obra. Qual que é a palavrinha que nós decoramos lá, né? MOD, que quer dizer o quê? Mão de obra direta. Se nós pôr o MOI, mão de obra indireta. Ô, professor, mas a mão de obra indireta? A mão de obra indireta quer dizer o seguinte, tem horas que ela vai estar dentro da área de produção e tem horas que ela não vai estar dentro da área de produção. Para que a gente entenda isso e possa alocar os gastos dela corretamente, o que nós temos que utilizar? Um método de rateio. Então, o professor vai conversando com vocês para trazer isso vivo na memória de cada um, porque é isso que vocês têm que guardar. Se vocês entenderem isso, a hora que vocês olharem para as fórmulas, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de calcular, porque olhando assim, nossa, às vezes toma um susto, depois vocês vão ver, nossa, professor, é mesmo, o nome do funcionário, o cara chamou Nivaldo, o cargo é assistente de serviço geral, o salário é 350, nossa, tá baixo, hein, professor? O salário por hora, o que tem que fazer, pessoal? Alguém lembra aí? Quer dar um chute? O que tem que fazer para achar o cálculo da hora do funcionário? Nós fizemos a continha, isso ninguém pode dizer que o professor não fez. Vocês aprenderam isso em outra matéria, em direito trabalhista. Dividido por 220. Perfeito aí, ó. É isso. Que legal. Já estão gravando, já estão entendendo, né?
não é para se gabar, também não é para se inferiorizar. Ah, não estou tá aprendendo, sim. Já gravou algo, ó, para o professor, então agora se eu pegar 350 e dividir por 220, vai dar 1,59? Vai. Deu? Calcular aí? Com certeza, né? Eu já calculei e deu. Né? Então, são Deu situações. bastante. Deu, né? Então, poxa, é isso o aprendizado, pessoal. É isso, cara. Fiquem felizes, vocês estão aprendendo. Agora, se alguém aí que está sentadinho não sabia fazer essa conta, primeiro semestre já foi, galera. Primeiro ano também. E vocês vão continuar exercitando isso mais para frente, no terceiro e no quarto ano. Tá certo? Então, essa é a importância do que eu estou falando para vocês do raciocínio, do aprendizado, de ter a apostila, de ler. Lembra que eu falava assim, ó, os alunos brasileiros precisam aprender a, a ter livros, a ler bons livros, a estudar de fato as matérias, porque daí com a ajuda, como eu estou fazendo hoje aqui do professor e de outros professores que estão fazendo a mesma coisa, dando aula para vocês, vocês conseguem entender toda essa técnica que está à nossa disposição, e aí fica mais fácil. Opa, agora eu comecei a sacar aqui, professor, mão de obra, dos materiais diretos, eu já sei que é aquele que está ligado direto à produção, dos indiretos, como eu já falei, da mão de obra, tem que ter um critério de rateio, os custos diretos, que estão ligados diretamente à produção, matéria-prima, embalagem, né, dos custos indiretos, aqueles que manutenção, uma depreciação, uma energia elétrica, que nós comentamos no nosso curso, uma água e outras coisas mais. Daqueles que são fixos, pô, o salário do cara, como é o caso aqui, é fixo. Né? Ele é fixo, ó que legal, professor. Então aqui nós temos um salário fixo, ó, um modelo de salário fixo. Tá certo? Do volume de produção e atividade. Volume de produção é a quantidade mesmo que está se produzindo. 10 toneladas, 20 toneladas, 5 toneladas, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 10 metros, 20 metros, 100 metros. O que quer dizer isso aí? Unidades. A gente não estudou lá no nosso ensino fundamental, no ensino nosso para trás, lá, ensino médio, né? Fundamental, fundamental. Nós aprendemos as unidades, litro, metro, pô, são coisas que nós vamos só ampliando. Estão entendendo? Ó, fundamental. Esses dias eu tive uma discussãozinha com meu molequinho de 7 anos. Falei, filho, você está no ensino fundamental. Estuda, porque o que você está aprendendo aqui é para o resto da tua vida, por isso chama ensino fundamental. E aí, conversando com o outro na base, lá no ensino médio, o que eu vou fazer com artes, pai? O que eu vou fazer com filosofia? O que eu vou fazer nessas matérias? Puxa vida, eu falei, é um ensino médio, é para um conhecimento médio. Estão entendendo o raciocínio da lógica? É isso, pessoal. Ó, o professor trouxe o raciocínio para a cabeça do vocês, está despertando e agora está colocando uma lógica. Fundamental, médio, e agora vocês estão num ensino, né, especializado, de uma ciência. Né? Vocês estão agora no ensino superior. Estão entendendo? Vocês são superior ao fundamental, superior ao médio. Entendam isso, gravem isso na cabeça de vocês, porque se vocês estiverem inferior ao médio, inferior ao fundamental, quer dizer que vocês já esqueceram coisa, que esse pessoalzinho que está estudando lá sabe mais que nós. Não sabe, não. É que nós estamos deixando esquecido aqui na memória. Então, tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, ó. Com base nas informações que nós já estudamos e com base nestas informações, qual que era a base principal aqui? Entender como é que eu acho o valor da hora. Aí, pronto, ficou fácil. Eu já tenho o valor unitário de 1 hora de trabalho. Quanto que a pessoa trabalhou? Quanto que o Onivando trabalhou para exercer uma função aqui e eu, poxa vida, o Onivando trabalha 2 horas, né, por ano, vamos dizer assim, né, dentro de uma área. Então, eu vou utilizar um custo padrão do quê? Se ele trabalha 2 horas para fazer um trabalho aqui, então, peraí,
O Univan tem um custo fixo de 1,59 vezes 2, de 3,18. Esse custo fixo eu vou trabalhar dentro do meu custo rei padrão. Se o salário não aumentar, não houver variação de preço, ou não houver variação de quantidade, que é o tempo, por isso eu coloquei aqui para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, está aqui, ó, o fator preço. E aqui está o fator quantidade. Professor, está escrito, né? Então, se aqui mudar para 3, o que ocorreu? Uma variação. Se eu planejei 3,18 e acontecer aqui no realizado 3 horas de trabalho, o que vai acontecer aqui? Vai aumentar 1 hora, 1,59 mais 3,18. Ô, professor, houve uma variação aqui. Cara, eu planejei errado o meu padrão. Eu gastei 1 hora a mais para executar a tarefa, e aí eu gastei um pouquinho mais. Ô, professor, o salário subiu 5 ponto, não sei quanto aí, 4,74 ou 5,74, foi o dissídio agora na empresa. Então 350 mais 4,5 vai dar uma variação de aumento de preço de 4,7 aqui no meu custeio padrão. Então houve uma variação. E pode acontecer que aconteça as duas. Aumenta o preço, aumenta as horas, vai ter uma variação maior ainda, que nós chamamos de variação mista. Pessoal, é isso e ponto. Não inventamos mais nada e não tiramos mais nada. Né? Então, de uma maneira geral, como está na apostila, já mostrei naquela outra, porque eu queria falar um pouquinho do favorável e desfavorável, aqui é o que está na apostilinha de vocês. Ó. Vale ressaltar que um dos pontos chaves para a elaboração do custo padrão que contém metas a serem atingidas é a sua verificação junto ao custo real. Então, saibam, onde uma empresa está trabalhando com custo padrão, saibam que haverá a comparação com o custo real efetivo. Então, tem que ter um método de apuração do custo real, onde você possa pegar o planejado e comparar com o realizado. E aí você analisa depois a variação, tá certo? Aqui também teve 3 avaliações desfavoráveis. Eu planejei 1.700 para material direto e aconteceu, na realidade, 1.850. Eu planejei 950 de mão de obra e gastei 1.050. Eu tive entre custos e despesa, né? CIF, custo indiretos de fabricação, 750, gastei 950. Ó, tudo deu discrepância. O que eu vou ter que fazer aqui para fechar minha contabilidade? O ajuste. Então, eu vou pegar este valor aqui. Se eu quiser fazer por absorção, eu pego este valor aqui, soma esse. Então, eu ajustei a minha contabilidade para o valor realizado, fechou. E assim eu tenho o valor correto da minha, vamos dizer assim, dos meus gastos, tá certo? A planilha do slide anterior facilita a interpretação se a variação dos custos está sendo favorável ou não, para daí tomar-se uma decisão eficaz. O que ocorreu? Qual foi a variável que influenciou? E às vezes, conhecendo a variável, nós chegamos ao problema. Nós chegamos àquilo que precisa ser melhorado, ou naquilo que precisa ser eliminado para que ou o custo padrão aconteça, ou que na próxima análise que nós vamos fazer, nós possamos ter este número mais próximo da realidade possível. Né? Seria a busca do ideal, lembra? Vamos buscar o ideal, certo? Para a tomada de decisão, conhecer e realizar análise das variações que se verificam normalmente em qualquer organização. Poxa, se aí você fez 1 ano, aí você fez 2 anos, 3 anos, e está se verificando as mesmas variáveis, as mesmas mudanças, entende? Você começa a entender que é uma coisa recorrente. Então, você começa ou a fazer um planejamento de contingência, né, para cobrir essas variações, ou você começa a trabalhar sempre ajustando isso já no padrão, para corrigir distorções que você já sabe que são recorrentes dentro de um período longo que você está analisando. Né? Ou
descobre realmente quais são os desvios para que você possa fazer as alocações corretas, precificar melhor seu produto para frente. Então, quando nós estamos nesse universo, né, ele é dinâmico. Ó. A economia, ela muda, então ela é dinâmica, ela acontece a cada dia. Num país como o nosso, que não tem aquelas seguranças que eu falei para você, tanto jurídica como tributária, como econômica, né, nós estamos correndo sempre com distorções para serem ajustadas e para serem analisadas, e sempre há desvios para serem corrigidos. Essa é uma tônica da nossa profissão dentro da nossa do nosso mundo, do nosso mercado brasileiro, tá certo? Então, para fechar, pessoal, qual método de custeio atende às suas necessidades? Então, vocês estão saindo agora de férias, tá certo? E tem, né, se tiverem um tempinho para pensar, para fazer os seus planejamentos futuros, façam isso. Leve para a vida de vocês agora, faça um planejamento de 2021 com as suas finanças, né? Os próximos 12 meses da tua vida, como é que vai ser, o que você vai investir, aonde você pretende gerar riqueza, trata isso como custo dentro da tua contabilidade pessoal. É uma forma de você exercitar o seu conhecimento. Quais são as despesas fixas dentro da tua casa? Renda, então faça um planejamento, né, para você conseguir essa renda nesse próximo ano, no terceiro ano, né, descobrir o mercado e entrar nele, né, ter a sua empregabilidade já a começar a montar isso dentro do teu currículo, tá certo? Então, fica essa reflexão para o ano para fechamento do nosso curso aí, da nossa matéria, para que vocês possam levar isso para pensar um pouquinho na disciplina de custos e lembrar do professor Edilson aí no ano de 2021. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui e vamos ficar mais uns 5 minutinhos aí na nossa sala de aula para fazer um feedback.